que é perdida a causa de quem se sensibiliza, mas amor não se economiza, porque é através dele que a dor cicatriza. Então vai, disponibiliza, é legal, humaniza as relações, já que hoje tudo é tão virtual. Contato pessoal, de boa que com o tempo a vida ensina a distinguir quem é falso e quem é real. E o que é real, se o mundo é o que a gente faz, é que eles chamam de progresso, deixa em transe. Mas tá normal, tô bem correndo em prol de paz, quero mudança e pra alcançá-la eu só preciso de uma chance. Eu tenho apenas uma chance, não posso me calar. Uma chance pra fazer a evolução caminhar. Eu tenho apenas uma chance, não posso me calar. Uma chance pra fazer a evolução caminhar. Pra fazer a diferença, garantir que no final das contas o bem vence. A minha vontade é imensa, mas a cada dia a situação fica mais tensa. Quase ninguém pensa no bem-estar dos demais. Competir entre si é retrocesso, a gente já sabe que traz diferenças sociais, problemas raciais, como se não bastassem os conflitos pessoais. O sistema continua explorando nossas fraquezas, nos divide pra deixar nossas linhas e defesas, condiciona pra manter a nossa consciência presa, sob controle, mas a minha mente quebra as algemas. Exerço a minha liberdade como eu quero, e por isso eu escolhi passar a mensagem adiante. E já que o nosso tempo é curto, eu não espero, então façam diferença dando apenas uma chance. Eu tenho apenas uma chance, não posso me calar. Uma chance pra fazer a evolução caminhar. Eu tenho apenas uma chance, não posso me calar. Uma chance pra fazer a evolução caminhar. Uma chance, só uma chance, caminhar com a evolução. Hey! Arriba! Arriba! Então, né? Nossa nova trilha, Brasil a Cuba, do e com Gilberto Oliveira. Nós escutamos então a música abrindo o segundo bloco, Uma Chance, do e com o Madruga, né? E participação da Pamela de Proa. Grande Madruga lá, né? Curso de artes. Grande Madruga, ele era nosso câmera até um tempo atrás. Madruga é um guri que tem... é talentosíssimo, não só na música, quanto na parte de arte gráfica, assim, e é um guri que, humilde, assim, tem uma capacidade artística surpreendente, assim. Vamos dar um abraço pra ele. É verdade. Tá enviado, então, né? Então, né, falávamos aí da democracia em risco. E realmente, né, nossas instituições todas estão em risco, porque a partir, então, do famigerado golpe, estão sendo... E aí faz parte, né, do segmento dele, a venda do bem público, né? Nós estamos com o Carlos na linha? Estamos com o professor Carlos aqui na linha do telefone. Ô, professor, grande abraço aí. Obrigado. Então, bom dia, Carlos Machado. Bom dia. Então, nosso mote hoje é democracia em risco. O Wagner Passos, inclusive, desenhou fez um desenho da democracia. Bem, eu tinha programado de ir assistir o programa. Sim. E houve um inconveniente, o Wagner está precisando, e eu perguntaria para o Wagner, pediria para ele, vou fazer um comentário breve, e daí depois pedir para o Wagner comentar algumas questões. Eu pedi para o Wagner pedir um comentário breve. Está escutando rádio. Sobre eu dar uma sugestão, tese dele, que tem a ver com a mídia, né? E mais particularmente sobre a mídia e o papel dela nesse
na crise, no golpe, no ataque à democracia que nós estamos sofrendo. Maravilha, professor, sugestão, né? Professor, deixa eu dar uma sugestão antes do senhor continuar só. Se o senhor puder, baixe o volume do rádio aí que o senhor está escutando, ou do computador, porque por causa do retorno aí, senão vai continuar entrando, né, o seu áudio mais de uma vez aqui, vai dar um feedback. Tá, ok. Tá, baixei aqui. Feito. Certo. Tá. Então, a questão sobre a mídia, eu estou terminando de ler um livro agora recente sobre o Ano Vermelho, do Luiz Alberto Moniz Bandeira, que acompanha ali as primeiras décadas no Brasil, de como que a mídia, como a imprensa, relatava os acontecimentos que estavam acontecendo, tanto da Primeira Guerra Mundial como a Revolução Russa. Né? E descaradamente, com dados empíricos, o diplomata recém-falecido Moniz Bandeira mostra as mentiras, a deturpação na defesa dos interesses das elites. Ou seja, hoje todo mundo está falando em fake news, né? Na imprensa capitalista, na imprensa empresarial, isso desde o início e surge. E não é menos verdade isso de que o próprio Juremir Machado, recentemente, em um livro sobre escravidão, mostrou como que as elites, defendendo seus interesses, levando ao absurdo. Né? O Wagner comentou de autores norte-americanos, Chomsky estuda isso, o Ramonet na Espanha e outros, de como que a imprensa tradicionalmente se alia para defender os interesses dominantes. E tudo isso eu estou falando para que o Wagner pudesse falar agora, no próximo momento, sobre a tese dele, que tem tese de doutorado na educação ambiental, que tem a ver sobre isso, de como que a mídia está participando desse golpe, desse estado de exceção e da tentativa de inviabilizar, junto com o judiciário, com os juízes e com as elites do 1%, a possibilidade do Lula concorrer, mas também de como que eles tentam construir aí um consenso, né, em torno do seu candidato, e no particular da tese do Wagner, de como que a educação ambiental também é utilizada como marketing, como propaganda das empresas que são as causadoras da destruição ambiental para aumentar os lucros e jogar sobre nós a contaminação, a poluição e assim por diante. Sim, então, essa era a questão geral. Assim, muito obrigado pela abrir o espaço para poder participar desde onde eu estou. Nós que agradecemos a intervenção e a sugestão, Carlos Machado, sempre preciosa. Valeu, Carlos. Então, obrigado aí pela oportunidade aí de estar aqui falando sobre o observatório e tal, e também falar um pouquinho dessa parte aí, trazendo essa proposta do Carlos, né? Uma das coisas que a minha tese de doutorado, o que começou a me incomodar? Principalmente dentro da educação ambiental, ver, por exemplo, uma série de debates que se fazia dentro do programa, mas que depois, na questão prática, vários colegas e várias pessoas que tinham essa oportunidade de fazer um debate crítico, né, sobre a questão ambiental, se rendiam, né, à cooptação dessas empresas poluidoras e acabavam indo trabalhar, fazer programas, fazer projetos de educação ambiental para a empresa poluidora. E aí eu fui nesses projetos de educação ambiental das empresas poluidoras ver como é que é. Por exemplo, a Samarco, ela tem um projeto lindo que foi lá em Mariana, que é que foi construído, por exemplo, a partir de um TAC, né? Ela teria que pagar 500 milhões 4 bilhões de reais em multa. Isso, em negociação judicial, diminuiu para 500 milhões de reais. Dentro desses 500 milhões de reais, teve um TAC que reduziu isso à construção de um projeto de educação ambiental, né? Onde até o momento foi pago em torno de 1 milhão e pouco de reais pelo desastre, né, do Rio Doce. E aí... Pelo assassinato do Rio Doce. E aí, uma das coisas que a gente começa a ver é isso, assim.
né? Como que as pessoas... Aí nós estávamos falando de toda essa leva de pessoas que querem votar no Bolsonaro e tudo mais, como que isso é construído, né? Como que a desfragmentação da população também é construída pela mídia. Sim. Né? A gente começa a ver que existe um ideal de ser humano construído pelo capitalismo. Tá? Tu precisa ter poder, tu precisa ascender socialmente, tu precisa representar uma posição social de poder, né? Eu acho interessante, por exemplo, tu vai numa boate, né? Tá fechado o teu... Ah, não, tá, é o outro lado que abre. É que eu abro assim. Isso. E aí tu vai, por exemplo, numa festa e tu encontra um perfil de pessoas que se posicionam como a forma de vestir, a bebida que tomam, né? O corte de cabelo, né? E a posição, né? Como uma posição de ostentação, né? De representação de um poder que daqui a pouco não tem. Eles estão muito distantes daquela pose, né? E isso é construído, né? Inclusive, quando a gente fala por que o feminismo é importante, por que o debate sobre a questão do gênero é importante, por que a questão de debater o racismo é importante, porque se quer construir uma imagem de homogeneização da população a partir de uma questão estética, né? E a mídia trabalha muito forte nisso, né? Se tu colocar no Google, e aí eu não estou falando só... por exemplo, o Ramonet tem um livro que o Carlos me passou até, que é sobre a questão do imperialismo da parte da mídia, né? O controle que a internet nos traz. Por exemplo, se tu tens um computador hoje, tu compra um computador com Windows 10, eu não sei para que o sistema operacional precisa de um valor significativo da tua banda larga. O Windows 10 ele come 20% da tua internet. Para quê? Ele não está ali no computador, não funciona no computador? E se tua internet tem uma velocidade... E se a tua internet tem uma velocidade rarefeita, tipo a minha, que eu pago 2 mega para Oi e ela me dá 500k, entendeu? Ele pega todos os meus 500k. Eu, literalmente, com o computador, o Windows 10 na minha casa, eu não navego na internet. Porque ele come toda a minha banda larga. Então, existe uma questão de mídia, e aí pegando por exemplo, toda uma construção da Globo, né? Eu achei muito engraçado, assim, quando as manifestações de março do ano passado, que a direita, toda aquela turma de verde e amarelo se construindo, a página da Globo parecia que estava acontecendo uma Copa do Mundo. Né? Porque as maiores manifestações que o país já viu e tal. E isso é o teatro, os caras têm treinamento em uma série de situações que, inclusive, os nazistas usaram isso. Né? O Carlos estava falando a questão das guerras, né? Para tu manipular a opinião pública, para que ela aceite uma determinada situação, que é o que está acontecendo agora. Né? Conheço vários funcionários públicos, por exemplo, que defendem a privatização de tudo que é público. Inclusive dos seus empregos. Dos seus empregos, entendeu? Então, o cara defende a demissão dele. Ele defende que ele é um incompetente. Entendeu? E aí tu começa a ver assim, como que isso é construído. Né? Eu, por exemplo, tive que buscar um documento no INSS em Pelotas no ano passado. E aí eu chego no INSS lá, em Pelotas, eu fui pegar esse documento. E aí o pessoal disse assim, cara, se tu tivesse vindo semana passada, eu consegui te dar agora. Mas como tu estás vindo hoje, bem no processo onde o governo entra com projeto de reforma da Previdência, nós já estamos fazendo a reforma da Previdência. Antes de ser aprovado. O INSS já tem a reforma da Previdência. Já tá funcionando a reforma da Previdência dentro do INSS. Então a gente começa a ver assim, ó, que quando o Carlos está falando da questão da fake news, né, saiu uma matéria onde existe um projeto que quer punir, né, com cadeia quem propagar fake news. Então é o seguinte, vão ter que construir um presídio no Projac. Né, porque
o que a Globo faz de fake news, né? Se a gente pegar o caso mais absurdo, né? Nas eleições de 89, né? Na véspera da eleição, o que fizeram com o Lula foi... O cara tava dando de relho em todo mundo e aí os caras me desconstroem. Aquilo ali se sabe o impacto que causou na população quando começaram a defender que o Collor que tinha ganho debate e tudo mais. E aí mostrando só... Fizeram um recorte, né? Editaram. Tanto que o Armando Nogueira ele pede demissão da Globo por isso, né? Ele era um dos diretores do Jornal Nacional e não estava ali quando fizeram esse recorte. Né? E aí nós começamos a ver como essa mídia... E aí o Facebook muito mais. Sim. Hoje. Né? O Facebook assumiu as responsabilidades deles de terem elegido o Trump nos Estados Unidos. Né? Porque eles fizeram uma mudança de algoritmo, onde começou a aparecer, ao invés de ter audiência às páginas, começaram a ter audiência aos perfis dos seus familiares. E aí, uma das principais matérias, e olha que boa parte lá é tudo protestante, né? Foi de que o Papa Francisco teria aberto apoio ao Trump. E essa notícia foi... Né? O cara é um líder mundial, né? Então, foi uma das grandes responsáveis pela eleição do Trump. E que era um cara que tipo, era o voto de protesto, sei lá, era um cara que estava, né, um fanfarrão, né? Então não tinha todo esse apoio, né? E uma das coisas principais... um azarão, né? O que já aconteceu nas últimas eleições municipais, nós temos em torno de 30% das pessoas, de eleitores, que foram viajar, foram justificar o voto, não foram votar. Por quê? Né? O cara não confia mais no processo, acha que só tem candidato ruim e tudo mais. Sim, nós vamos ver... é uma construção. É construída exatamente para tu eleger, para ser eleito pessoas que a elite quer. Exatamente, né? Que sejam manipuláveis também. E esse fenômeno vai aumentar nessa próxima eleição. Né? Com certeza. E aí nós começamos a ver o seguinte: dentro da minha tese de doutorado tem uma proposta que o pessoal fala sobre uma revolução estética, onde se propõe a valorização da diversidade e principalmente da coletividade. E aí que é o que talvez que é o que nós fazemos, por exemplo, a gente terminou ontem a Feira do Livro da FURG. Sim. Né? Nós tínhamos lá uma banca de produção independente, é o 4º ano que nós temos a banca da Usina das Artes, onde nós consolidamos esse ano, pelo 4º ano, a questão da produção literária dos autores locais. As pessoas iam procurando autores de Rio Grande. Isso para mim foi um fenômeno. E isso tem a ver com essa proposta de que é preciso uma construção coletiva, é preciso uma construção social onde as pessoas saibam e se percebam quem elas são. Não esse condicionamento que a gente acaba vendo de mídia e tudo mais. Quando a gente está falando sobre democracia, eu achei interessante, eu vinha pensando nisso. Assim. Eu participei de um projeto com crianças de periferia ano passado e tinha uma sala de computadores onde eles poderiam acessar o Facebook. E a gente acha que as redes sociais são democráticas. Sim. Né? E aí, como as informações que chegam, né, a cada pessoa, elas têm muito a ver com as pessoas que estão muito próximo de ti. Sim. Tipo, é moldado um perfil de informação que a princípio o programa julga ser as informações que tu queres. Sim. Quando abria a timeline dessas crianças, era só carro de luxo, mulheres e posições sexuais, ostentação de armas e drogas. Era o que aparecia ali. Sim. E aí eu começo a ver assim, poxa, peraí, né? Uma criança de 7, 8, 9 anos, 10 anos, ela está sendo bombardeada. Sim. Aí quando nós vemos, por exemplo, o Jornal do Almoço, eu não vejo mais o Jornal do Almoço, desligo pelo seguinte, de meia hora é 27 de tragédia. Ou é gente que morre em trânsito, é tiroteio em tudo que é lugar. E aí que é essa questão, assim, ó. A violência, ela existe. Mas isso é bem curtir o terror, né? O medo. Aí tu começa todo mundo assim,
cara, tu vai ser assaltado, tu vai ser... Vai acontecer... Então, tu sai diuturnamente achando que a qualquer momento vai acontecer qualquer situação perigosa, de violência. E aí, ao invés desse telejornal ser um... Por isso, eu tenho uma crítica muito grande à mídia, porque assim, no momento que um telejornal faz uma reportagem sobre um desvio de verba pública, por exemplo, não tem que fazer. O jornalista está equivocado no momento que ele faz uma matéria mostrando o desvio da verba pública, denunciando para mim, que sou eleitor, que sou a população. Ele tem que ir nas instâncias como talvez aquele programa que tinha no CQC no início, o pessoal fazia, né? Os caras diziam, roubou, vamos ver quem é o responsável, secretário fulano de tal. E aí, o que o senhor tem a dizer? O cara fugia. Então tá, quem é o responsável? Prefeito? Então tá. E aí? O cara fugia. Bom, Ministério Público, vamos lá nos caras. E aí, porque existe uma rede de controle. Claro, existe um caminho existe um caminho. Né? Né? E não me adianta propagar a desconstrução política. Por exemplo, essas pessoas que não vão votar nas eleições desse ano, elas não vão votar porque a mídia construiu uma descredibilização política. Tanto que o Luciano, o Huck, o Dória, esses camaradas tudo, eles vão ser candidatos porque eles não são políticos. Esse que é o argumento. Eu não sou político. Consequentemente, eu não sou corrupto. Se associou a corrupção à política, sendo que, se nós formos olhar a Lava Jato, os políticos foram meios de corrupção, porque os corruptos foram os empresários. Sim. Quem é que tirou... por exemplo, quanto que vale o triplex do Lula, os 2 pedalinhos e o sítio em Atibaia? Não chega a 10% dos 100 e tantos milhões de reais que o Odebrecht levou. E eu estou falando de um cara só. Sim. Então, mas só que esse cara é idolatrado pela ideologia neoliberal. Sim. Né? Aí dentro dessa construção que nós estamos falando de mídia, de ideologia, onde a mídia é responsável por isso, né? O empresário, porque ele ocupa uma posição de poder, é branco, é de uma família tradicional, né? O cara é cleptomaníaco, roubou 100 milhões de reais como se fosse um isqueiro. Uma caneta Bic. Não, gente. Não. Um adereço brilhante. Não, esse cara essa turma que derrubou o Polo Naval em Rio Grande. Olha só, Rio Grande, nossa cidade. Nós dobramos o orçamento da prefeitura de 250 milhões para 500 milhões de reais em 2010. A geração de emprego aqui foi gigantesca. O empresário de Rio Grande que reclamar do Polo Naval e reclamar do PT, esse cara... Tá doente, porque ele ficou rico. Em Rio Grande, supermercados, qualquer prestador de serviço, pessoas que não tinham nada, de repente constroem um sobrado e começam a alugar aquele sobrado. Então, se construiu economicamente em Rio Grande uma energia, uma potência, onde... a gente pega, por exemplo, o cara que defende que esse período só teve corrupção e tudo mais. Pô, eu vou começar a desconfiar que a Lava Jato só chegou nos tubarão. Sim. Porque ainda tem o bagrinho, porque tem situações que não são... Assim, ó, por mais... complicado que fosse a época do Polo Naval em Rio Grande, que era uma bagunça, tudo mais. Mas como era bonito tu ver as pessoas trabalhando. Exatamente. Como assim, ó, era uma bagunça aquele Guanabara lá do cassino, lotado de gente e comprando doidado, mas quantas pessoas trabalhavam ali de caixa com um salário muito... não muito bom, mas um salário dobrado do que era o caixa do Guanabara antes, porque ninguém mais queria trabalhar no Guanabara, porque tinha... Sim. O Polo. Por exemplo, eu lembro do Big. O Big tinha 2 caixas só, porque eles não queriam aumentar o salário do caixa. E aí todo mundo trabalhando no Polo Naval. E assim, ó, a gente tem que ver que essa população, quando nós falamos em democracia, né, a população da periferia mesmo, e a grande parte do povo, né, a grande massa, ela é ignorada. Ela não faz parte disso. Né? A democracia...
eles não têm esse poder de democrático, e é o que a gente tem que construir, né? A gente está falando em eleições e tudo mais, colocando tudo uma responsabilidade sobre essa questão das eleições, mas só que tem que ir muito além, tem que ser uma construção. Nós precisamos reconstruir um sentimento de coletividade, né? E aí despolarizar, né? Que é o mais importante hoje. 11h59, caçamos a palavra do Wagner Passos, que está encerrando o programa. Desejamos a todos e todas uma excelente semana, que começa hoje. Convidamos a que estejam novamente conosco amanhã e vamos deixar vocês aí com Cartomante, é isso? Nitrovoid, então, né? Nossa banda rio-grandina, Madruga também de Rio Grande, né? O Bataclan de Porto Alegre. A gente está procurando sempre trazer músicos e músicas daqui da cidade do estado. Nitrovoid com vocês, então, encerrando. Muito obrigada.